Então, meus queridos irmãos, minhas diletas irmãs, sejam todos muito bem-vindos neste nosso encontro mensal para fazermos, a nossa atualização, quem já é palestrante, e fazer novas formações de pessoas que querem também ser divulgador da doutrina espírita. Então, que é com a grande alegria que nós estamos aqui nessa noite de hoje para celebrarmos a vida e darmos essa sequência maravilhosa aos nossos encontros mensais, tá? Hoje a nossa facilitadora é a nossa irmã Helena Loubach. Helena Loubach é da Associação Espírita Fraternal. Ela ocupa o cargo de bibliotecária na diretoria da nossa casa, é palestrante, é evangelizadora, canta no coral, é mil e uma utilidades, tá? E também ela atualmente faz parte do membro da comissão diretora do CERJ, tá? Então, hoje nós vamos contar com a sua participação na facilitação de nossa aula de hoje, tá? E para iniciarmos, contaremos com a presença da nossa irmã Cláudia Pop, que é do Centro Espírita Rio de Luz, de São Pedro da Serra, fazendo a nossa leitura de página. A nossa irmã Aline Azeredo fará a nossa prece inicial e, finalizaremos o nosso encontro com o nosso irmão Kleber, né, que vai fazer a nossa oração final, tá bom? Então, que possamos unir os nossos esforços, nossos pensamentos, nossos corações, para que o nosso encontro se traduza num clima de muita paz, de muita fraternidade, e que possamos, de fato, formar novos oradores, porque é maravilhoso a gente poder contar, com pessoas divulgando a doutrina espírita, tá bom? Então, passamos a palavra agora à nossa irmã Cláudia, na sequência, à nossa irmã Aline, e depois da atuação das nossas irmãs, pediremos que quem não for atuar nesse primeiro momento, que possa colocar, os seus microfones no modo silencioso, para que não haja nenhuma interferência, na, no- na, pa- na aula que a nossa irmã Helena fará para nós, tá bom? Então vamos iniciar. Uma boa noite agora oficial para todos. A leitura de preparo de ambiente será do livro Lorival Lopes, Sementes de Felicidade. As conquistas do íntimo alteram seu destino. O plano de Deus para você depende de como você age com os outros. Se amorosamente, atrai os benefícios da paz. Nada lhe faltará. A entrega do coração aos pensamentos nocivos agrava e sobrecarrega o plano de sua vida e faz aparecer a dor. Nada para no universo, nem você. Caminhe para frente, construindo um destino de alegria e paz. O destino da felicidade surge das boas ações de cada dia. Um bom estudo para nós. Querido Deus, Jesus, nosso mestre e guia, os benfeitores de nosso estudo, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui nessa noite. Agradecemos a oportunidade de ouvir a nossa querida irmã Helena, que sempre nos traz um estudo tão edificante. Nos ilumine, Senhor, para que sejamos divulgadores de tua doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Aline, tá? Esse encontro, esse curso, esse treinamento é promovido pelo Oitavo Conselho Espírita de Unificação aqui da nossa região de Nova Friburgo, tá? E é com grande alegria que nós estamos expandindo, esse encontro de almas com Jesus para outras regiões. E é muito bom, estarmos aqui atuando, participando. E a gente está aí, olha, preparando novos cursos. Fiquem atentos, tá? Terminando esse estudo, não saiam do grupo, porque a gente vai elaborar outros e outros estudos. Agora, com a palavra, a nossa querida irmã Helena Loubach. Então, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui participando dessa capacitação, né? E nós lá do Fraternal, nós temos essa característica de estar sempre
desenvolvendo cursos de aperfeiçoamento, de novos formadores, né, de novas equipes, novos oradores, atendentes fraternos, porque nós entendemos que nós precisamos sempre estarmos atentos e estudiosos para qualificar a nossa atuação na doutrina espírita. Se nos colocamos como trabalhadores da seara do Mestre Jesus, precisamos estar sempre atentos a nós mesmos para nos capacitarmos, nos reformarmos, nos alinharmos nas fileiras do Mestre, né? E o estudo é essa porta, é esse caminho, né? Lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, Chico conta como ele começou na mediunidade com Jesus. E ele, em dúvida, ainda se sentindo incipiente para a tarefa, ele pergunta a Emmanuel como saber se ele estava pronto para essa tarefa da mediunidade com Jesus. E Emmanuel afirma que ele nunca estará desamparado, mas que para tal ele precisa se adequar a 3 condições indispensáveis para o trabalho. E Chico pergunta, qual é a primeira? Emmanuel diz, disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Porque precisamos nos disciplinarmos, precisamos estar alinhados com os objetivos do mais alto. E para que possamos conseguir essa disciplina e esse alinhamento, a prece é o caminho. A prece é esse endereço certo em que nós entramos em contato com o plano espiritual e recebemos todas as bênçãos, toda a orientação, todo o amparo para a tarefa que estamos nos propondo. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas atitudes que nós, na oratória, devemos evitar. Então, durante todo o curso, nós fomos apresentados a técnicas, a sugestões, a orientações para realizar uma boa oratória. Mas, como toda tarefa, tem alguns pontos que nós precisamos atentar para não fazer. E um deles é exatamente o que eu falei sobre a prece. Nunca devemos começar um trabalho sem elevarmos o nosso pensamento ao alto, sem nos conectarmos com a espiritualidade amiga, sem fazer aquela prece no silêncio do nosso quarto, pedindo a orientação, a inspiração para que possamos realizar uma boa tarefa. Então, lá na nossa apostila, o primeiro item que fala é esse, ó. Nunca falar sem antes buscar a inspiração dos bons espíritos através do recurso da prece. Então, naquele momento íntimo ali, em que sentamos à mesa para realizar a oratória, em que estamos ainda esperando o momento em que vamos começar, é o momento também do recolhimento íntimo da prece. Então, a prece ela é indicada em todos esses momentos. Por exemplo, recebemos o convite para realizarmos uma palestra na Casa Espírita, no dia tal, na hora tal. Às vezes temos a sugestão de um tema, às vezes não. Mas quando formos começar o estudo do tema, a prece vai ser uma bússola, vai ser um norte. E durante todos os momentos, ainda a prece vai nos orientar. E na culminância, que é a hora da oratória, da exposição, ali também é o momento de entrarmos em comunhão com o mundo espiritual e pedirmos mais uma vez a ajuda. Se estivermos, que é outro item importantíssimo, se estivermos realmente preparados, se tivermos realizado um bom estudo, uma boa pesquisa, uma boa reflexão sobre o assunto, se tivermos pensado sobre o assunto,
chegado a algumas conclusões, feito alguns links com outros estudos que já fizemos, aí estaremos realmente preparados para uma boa oratória. Porque a espiritualidade, ela só pode nos ajudar quando a gente faz a nossa parte. Então, nunca, nunca, nunca irmos para uma oratória contando com a ajuda espiritual sem fazer a nossa parte. Precisamos estudar, e estudar muito, e estudar além daquilo que a gente vai apresentar. Nunca ficarmos só naquele conteúdo ali, mas ampliarmos nossa busca, ampliarmos nossa pesquisa, ampliarmos nossas reflexões, buscar outros canais. Hoje em dia nós temos tantas palestras online de bons autores, né? Alberto Almeida, o Simão Pedro, Haroldo Dutra e tantas outras aí, né? Só para citar esses mais conhecidos. E nós temos muitos recursos. Então, é importante que a gente ouça a palestra, que a gente leia os livros do Pentateuco, que a gente leia obras complementares, porque isso amplia muito o nosso conhecimento. Às vezes, a gente pensa que aquele tempo é um tempo estabelecido pela casa, é um tempo que dará conta da gente apresentar nosso estudo. Mas, às vezes, a gente tem tempo e falta palestra. Então, por isso que é importante a gente se preparar para além daquele tema, porque a inspiração virá e a espiritualidade vai encontrar em nosso arcabouço mental as informações. Então, ali nós poderemos estar aberto a receber essa inspiração e falar de uma maneira bem apropriada do assunto. A palestra espírita, ela precisa apresentar consolo, esperança. Ela precisa necessariamente falar de Evangelho de Jesus, que é consolo e esperança. Então, nunca apresentar temas políticos, nunca criticar outras religiões, nunca criticar atitudes, nunca trazer temas polêmicos para uma palestra doutrinária. A palestra doutrinária, ela precisa atender a todos, o povo, a todos que estão naquele salão. E ali naquele salão existe uma heterogeneidade de pessoas. Consegui falar essa palavra difícil, né? Às vezes a minha língua trava porque eu penso mais rápido do que eu quero falar. Mas consegui, viu? Então, o grupo é heterogêneo. Tem, às vezes, pessoa indo pela primeira vez e que não é espírita, que está ali como último recurso. Alguém que está com uma dor muito grande, com um sofrimento muito grande, com dúvidas, com o coração angustiado, a mente totalmente desmobilizada pela dor, pelo sofrimento. E como último recurso, porque nós, brasileiros, somos um povo que atendemos o secretismo religioso, né? Nós acendemos todas as velas, quando nós estamos em sofrimento, a gente corre para tudo quanto é lado, e pode ter alguém naquele público, naquele salão, sentadinho ali, com essa condição. E se a gente traz temas polêmicos, se a gente traz termos muito rebuscados, palavras complicadas, a gente pode não atender aquele público. Então, sempre que formos convidados para uma oratória numa casa espírita que a gente não conhece, uma das primeiras dicas é a gente procurar conhecer aquela casa espírita. Conversar com a pessoa que te fez o convite, como é que é esse grupo? Esse grupo, ele costuma estudar, é um grupo que é neófito, é um grupo que é mais simples, é um grupo mais... Porque aí você vai adequar a sua fala, a sua roupa, a sua atitude àquela casa espírita, para não humilhar, será que seria esse o termo? Para não constranger.
que é o segundo item que fala aqui, ó. Não desprezar as necessidades dos circunstantes. Então, primeiro, né, o Evangelho de Jesus, você atende a todos. Jesus usava essa tática, né? Através da parábola, Jesus fazia com que aqueles que tivessem mais entendimento, ele teria um aproveitamento melhor da parábola. Aquele que não, teria o aproveitamento conforme seu amadurecimento. Então, por isso que a parábola de Jesus está até hoje, e nós até hoje estamos aqui refletindo sobre ela, porque até hoje temos ensinamentos que ainda não apreendemos totalmente das parábolas. E a palestra espírita também tem que ser nesse sentido, né, de apresentar Jesus, apresentar uma reflexão sobre uma fala de Jesus, apresentar o Evangelho de Jesus de uma forma acessível, atendendo a todos que estão aqui. Aquele irmão que não é espírita, que foi com sua dúvida, com suas dores, com seus sofrimentos, e encontrou consolo na mensagem evangélica, aquele irmão que é estudioso, que de repente vai descobrir uma nova nuance daquele ensinamento, porque o evangelho é esse tesouro, que a cada vez que você se debruça sobre ele, você descobre novas nuances, novos tesouros, novas reflexões que você não tinha despertado ainda sobre ela. Então, é importante a gente conhecer o público, conhecer aquelas pessoas, como que nós vamos nos apresentar ali. E adequar a nossa fala, a nossa postura, a roupa, né? Naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade, que tem o óbolo da viúva e outros temas, tem uma mensagem daquela senhora que ia fazer a caridade, era uma senhora rica, uma dama da sociedade rica, que ia fazer a caridade e levava a sua filhinha. E qual era o cuidado? Qual é o cuidado relatado pelo evangelista nessa passagem? Essa senhora, ela adequava a sua roupa. Ela colocava uma roupa mais simples, porque o objetivo não era constranger quem ia receber aquela caridade. Então, assim, o que eu quero comparar é que, quando formos convidados para irmos à casa espírita, nós também precisamos não constranger o público e nem nos constrangermos. Então, é importante conhecer. Esse terceiro item, eu já até comentei um pouquinho, que é empregar conceitos pejorativos, denotando desrespeito ante a condição dos ouvintes. Então, precisamos respeitar os ouvintes, precisamos tratá-los com carinho, com educação, com irmandade, fraternalmente. Não usar palavras chulas, não usar termos vulgares. E isso é importante, que nós nos eduquemos nesse caminho. Porque se nós, diariamente, de forma coloquial, nós usamos palavras desrespeitosas, termos pejorativos e tal, quando a gente está na tribuna, sem perceber, nós iremos usar também essas palavras. Então, já é importante que a gente eduque nossa mente, eduque nosso vocabulário, e para procurar eliminar de nosso dia a dia, porque aí nós não vamos repetir quando estivermos na oratória, porque já fizemos essa educação. O quarto item aqui da apostila diz: introduzir azedume e reclamações pessoais nas exposições doutrinárias. Isso aqui é interessante porque nós, numa exposição doutrinária, nós não estamos falando de mim. Eu não estou falando de Helena. Eu não estou contando história da minha vida. Eu não estou contando lindos casos de Helena Loubach. Não. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do Mestre Jesus. É isso aí, Luiz Francisco, desculpa. Não transformar a palestra num sermão moralista. Exatamente.
exatamente. Isso fica até pedante, né, Luiz Francisco? Então, quando eu estou na tribuna, eu estou falando de Jesus. É a mensagem de Jesus que eu estou levando. Então, todas as referências têm que ser do Pentateuco Espírita, das obras complementares. Todo o assunto tem que estar baseado no Evangelho de Jesus. Não é eu acho, eu penso, eu concluo. Não. Porque nós não estamos falando da gente. A gente não está apresentando um trabalho nosso, que nós escrevemos. Nós estamos apresentando a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus. E nós não devemos nunca reclamar, colocar, como diz aqui, azedumes e reclamações. Né? Não cabe numa palestra, numa exposição doutrinária. Ele segue dizendo, os autores seguem dizendo, não atacar as crenças alheias. Nós não estamos ali para fazer juízo de valor das crenças alheias. Nós estamos ali para falar de doutrina espírita numa casa espírita. Se nós estivéssemos na Igreja Católica, nós falaríamos da Igreja Católica, mas nós estamos na casa espírita. Mas não cabe a nós criticar outras religiões. Não cabe a nós dizer a Igreja Católica, evangélica, não cabe. Não cabe. O que cabe é falarmos da doutrina espírita, dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo à luz da doutrina espírita. Né? Não é falar de outra religião, não cabe atacar. Até como eu já mencionei anteriormente, o Brasil, ele existe essa miscigenação religiosa. Existe um secretismo religioso. E o respeito é uma condição fundamental para que possamos viver em sociedade. Não temos o direito de criticar ninguém. Jesus falou isso em suas passagens, quando ele disse, antes de julgar o seu irmão, ande com ele 1 quilômetro, 1 milha, ande 2 milhas antes de julgar. Então, nós precisamos estar em irmandade, em fraternidade, e não em crítica. A crítica destrutiva não leva à construção positiva em momento nenhum. Ele segue dizendo, não esquecer as carências e as condições da comunidade a que se dirige. Isso eu já tinha até falado um pouco quando eu falei sobre desprezar as necessidades dos circunstantes, né? Adequarmos-nos à casa espírita onde vamos falar, né? Certa feita, eu fui convidada para falar numa casa espírita aqui da nossa cidade, da nossa região, que faz parte aqui do 8º Seu, e era um sábado. E eu me esqueci, realmente, eu me esqueci que o sábado era o dia que essa casa espírita faz o seu assistencialismo social. Então, ela recebe os irmãos para ouvir a palestra, depois esses irmãos recebem a cesta básica e um lanche. Eu esqueci. Eu sei que eles fazem 2 reuniões semanais e o sábado é essa parte do assistencialismo. E eu cheguei, eu levei uma palestra que era uma palestra um pouquinho mais rebuscada. E quando eu entrei na casa, eu senti a ambiência, eu reconheci muitos, né, porque eu já tinha feito palestra nessa casa em outros dias, no sábado. Eu reconheci muitos deles e na minha prece, eu pedi a inspiração para que eu pudesse adequar aquele tema que eu percebi que era muito avançado para o que era proposto, e que eu conseguisse adequar o tema. E fui muito bem inspirada, graças a Deus, graças aos mentores, porque eu consegui adequar.
eu fiz uma roda de conversa. Eu chamei todos eles para conversarem sobre Jesus. Então, eu fui colocando alguns pontos que eu tinha preparado no estudo e fui dando a eles a oportunidade de falar. E foi muito bacana. Foi uma energia muito bacana que se criou um grupo, né? E, assim, realmente a gente percebe como que a oração faz isso, Francisco. A simplicidade no vocabulário aproxima um pouco. Exatamente. E foi essa experiência que eu vivi nesse dia, nessa tarde de sábado. Foi eu me humildar, né, e me aproximar deles. Não me humildar no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo de bacana da palavra, né? E aí eu adequei o estudo a eles, e foi uma experiência maravilhosa, porque eles puderam falar também, né? Porque o assistido, nem sempre ele é espírita e nem sempre ele entende o que a gente está falando. Mas quando eu dei oportunidade para eles falarem, eu criei um ambiente totalmente diferente. E foi muito bacana, bem bacana mesmo. Eu saí de lá, assim, preenchida. Foi muito bom. Ele continua falando aqui, ó, censurar levianamente as faltas do povo e desconhecer o impositivo de que a elas se referir, quando necessário, a fim de corrigi-las com bondade e entendimento. Então, censurar levianamente. A censura nunca é bacana, né? Nunca é bacana. Sempre que possível, falar com bondade e com entendimento, e não censurar, né? Então, se você perceber que existe nesse relato mesmo que eu fiz dessa casa espírita, se eu percebesse em algum momento que existia alguma coisa não construtiva para a roda de conversa, que eu me dirigisse com bondade, com carinho. E na palestra pública, isso também se faz necessário. Por exemplo, nunca fazer críticas a nada, a governos, a religiões, a outras religiões. Não criticar. Não é nosso objetivo ali. Outra coisa interessante aqui, ó. O orador espírita ele não pode se situar em plano superior, como quem se dirige do alto para baixo. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, se nós estamos falando de reforma íntima, nós nunca podemos dizer, vocês precisam, vocês devem, porque vocês precisam observar as atitudes de vocês, vocês precisam se autoconhecer, e vocês precisam se autorreformar, se autoeducar. Por que vocês? Por que não nós? Nós, porque nós não somos. Não é porque nós estamos ali, naquele momento, no púlpito, que nós somos superiores. Porque quando nós preparamos um estudo, o primeiro que recebe os ensinamentos somos nós. E, geralmente, quando a gente recebe ou um tema, ou é o tema que nós escolhemos, são as nossas necessidades. São aquilo que nós precisamos estudar, porque está em nós, é a nossa mazela. Quando nós falamos do perdão, é porque nós precisamos ouvir sobre o perdão, porque nós ainda não conseguimos perdoar. Nós, cada um de nós. Quando nós preparamos um tema, é porque aquilo fala fundo ao nosso coração, fala fundo às nossas reflexões. Então, são temas sensíveis que nós ainda não superamos. Então, o primeiro que ouve aquele estudo, aquele ensinamento, somos nós. Nós temos os dois ouvidos, né? Então, é o primeiro a ouvir aquele estudo, aquela reflexão, somos nós. Então, nunca devemos jogar para, vocês estão entendendo? Vocês estão percebendo? Não, porque aí você parece que você está superior ao público. Nós estamos entendendo, então,
pela mensagem do Mestre Jesus, que precisamos do autoconhecimento, precisamos refletir sobre as nossas ações, entender qual os motivos que nos levam a agir dessa forma, por que ainda reagimos dessa forma, e qual é a melhor maneira. Santo Agostinho nos falou lá na questão 919, 919A. Faça o seu exame íntimo. Quando for dormir, faça seu exame íntimo. Reflita. Por que ainda agir assim? Se tem alguém que eu magoei no dia de hoje, que eu possa, já nesse momento, através das minhas orações, pedir perdão a ele. E quando encontrar com ele pessoalmente, não me negar a essa oportunidade de pedir o perdão, de apresentar as minhas desculpas. Então, nunca é ele, vocês, é nós. Até porque, quando nós nos referimos dessa maneira, né, quando a gente nos inclui naquele momento, a gente cria empatia com o público, né? E acho que todo mundo aqui que já fala percebe, evitar o vocês. Não entendi seu comentário, Leandro. Evitar o vocês, evitar o eu? Ah, sim, Não entendi. Já Isso. entendi. Pode falar, Leandro. Não queria cortar seu raciocínio, mas me lembrou também da gente evitar o eu. Eu fiz, eu preparei a palestra, eu trouxe para vocês. Sempre usar o nós. A gente sabe, principalmente nós que sabemos que a gente não faz nada sozinho. E Sim, que o material que a gente utiliza não é nosso, nem as inspirações, nem os pensamentos que nós temos são nossos. Então, nós preparamos o estudo, nós refletimos dessa forma. Não precisa usar o eu. A gente não faz nada sozinho. excelente. Excelente. Eu tinha esquecido desse detalhe. Excelente. Ó, podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá, meus queridos? Isso aqui, ó. Adotar teatralidade ou sensacionalismo. Né? Aquela atitude teatral. Eu acho que a atitude teatral ela também afasta o público, vamos dizer assim, né? Os irmãos de nós, porque passa uma falsidade, né? Assim, não passa autenticidade. Eu acho que quando você estuda, quando aquele estudo realmente refletiu em você, trouxe uma reflexão, você passa emoção, porque é uma verdade sua, é um momento seu. Você está realmente ali falando de coisas que fazem sentido para você, então você passa uma emoção. Mas quando você é teatral, quando você encena, você fica um pouco artificial. Que isso não tem nada a ver com técnicas que foram ensinadas aqui, são técnicas para atrair, despertar a atenção do público, né? Para dar aquela balançada, falar um pouco mais alto ou falar um pouco mais baixo, porque quando você fala mais alto, você desperta. E quando você fala um pouquinho mais baixo, a pessoa presta atenção. Ué, o que ela está falando? Não estou entendendo. Né? São técnicas. É diferente de teatralidade e sensacionalismo. Aí que ele diz... não veicular consolo em bases de mentira ou injúria em nome da verdade. Então, a verdade e mentira não se coadunam, né? Então, você não dizer uma mentira querendo validar uma verdade, porque são coisas totalmente dissociadas. E não ignorar que os incrédulos ou os adventícios do auditório são irmãos igualmente necessitados de compreensão, quais nós mesmos. Eu entendo isso aqui como um julgamento, né? Que a gente não deve julgar ninguém. Ninguém. Muitas vezes acontece de você não receber um retorno empático do grupo, né? Do público que está assistindo. Então, muitas vezes, pode ser você mesmo que não está
não está passando uma emoção, ou o outro que não está interessado, que está pensando em outras coisas, ou que não crê nas mesmas coisas que você. Mas não quer dizer que você deva se deixar abalar com aquilo. E aí a gente volta naquela primeira consideração que eu fiz quando eu falei do estudo. Se nós estivermos com uma boa base de estudo do assunto que a gente quer discorrer, do assunto que a gente quer apresentar, nós vamos sentir a reação do grupo. E, às vezes, a reação vai nos perturbar intimamente. Mas, se a gente estiver com a base sólida do estudo, a espiritualidade vai nos ajudar a seguir com aquele estudo até o final, de uma maneira que atenda aqueles necessitados que estão ali para receber a ajuda. Porque nem sempre todos que estão ali estão aptos a receber ajuda. Mas, com certeza, tem um grande grupo que foi ali levado pela espiritualidade para ouvir aquilo que você levou. Então, nos mantermos tranquilos e confiantes, porque se nós estivermos com aquele assunto dominado de maneira extensiva, nós vamos encontrar os recursos dentro da nossa mente e vamos concluir aquele estudo. Não fugir da simplicidade. O Luiz Francisco, inclusive, já falou isso. Precisamos nos manter simples. Eu geralmente, às vezes, penso, as informações passam muito rápido na minha mente e, às vezes, minha língua faz um trava-língua. Quem me conhece já sabe disso, né? Às vezes, eu não consigo falar aquilo que eu quero falar. E eu não me deixo desmotivar com isso. Eu converso com quem estiver me ouvindo. E aí brinco e digo que, nossa, hoje minha mente está enrolada, eu não estou conseguindo dizer as palavras, e as pessoas se solidarizam comigo. Muitas vezes eu estou lá na biblioteca, as pessoas falam assim: nossa, aquele seu estudo foi tão legal, que você foi simples, você você errou e não teve vergonha de dizer, e você trocou com a gente, e você falou com simplicidade, eu entendi uma coisa que eu ainda não tinha entendido, e isso é bacana, né? Não dizendo assim que eu sou melhor do que ninguém, mas é que eu me coloco de igual para igual. O Luiz Francisco está falando, o objetivo é instruir com simplicidade, exatamente. Eu não me coloco acima, eu me coloco como igual. Eu estudei, me preparei, estou aqui hoje falando com vocês. Mas, às vezes, nem meu vocabulário está muito bacana aquele dia. Tem dia que eu falo bem, tem dia que meu vocabulário não me ajuda. Não colocar frases brilhantes e inúteis acima da sinceridade e da lógica. Né? Se você se prepara com sinceridade, você não precisa de palavras rebuscadas. É claro que, se você já tem no seu arcabouço intelectual, acadêmico, um vocabulário bacana, você tem todo o direito de usá-lo. Todo o direito. Né? Assim, tem palavras aí, se não é do conhecimento público, do público, é bacana você dar o sinônimo, uma palavra mais simples. Mas se aquele vocabulário já é seu, se você tem esse domínio acadêmico, cultural, você tem todo o direito de usar seu vocabulário. Né? Mas, assim, com simplicidade, com carinho. E se, de repente, vier uma palavra muito rebuscada na sua mente, coloca o sinônimo. Faz a tradução, né? A tecla SAP ali, para aqueles que não conhecem e não têm todo esse vocabulário rebuscado, possa se situar e entender a mensagem. Porque o objetivo da oratória é consolo e esperança. E se é consolo e esperança, o público tem que entender aquilo que você quer falar, né? Se você faz uma coisa muito rebuscada, que só os acadêmicos vão
entender, você está falando, está discursando no lugar errado. Você devia estar na Academia Brasileira de Letras e não na Casa Espírita. Não, aí ele diz assim, lembrando que a gente está falando do não, né? Nunca encontrar tempo para estudar de modo a renovar-se com o objetivo de melhor ajudar aos que ouvem. Então, nunca deixar de encontrar tempo para o estudo. É isso aí, Luiz Francisco. Se não houver compreensão, não há comunicação. O estudo ele é fundamental mesmo. E aí, como eu falei anteriormente, eu, Helena, acredito que para que possamos fazer uma boa apresentação, nós precisamos estudar além, muito além. Nós precisamos ampliar o nosso conhecimento sobre o assunto, porque na hora, uma palestra nunca é igual a outra. Se você tiver a oportunidade de fazer esse mesmo estudo em várias casas espíritas, você vai perceber que em cada casa espírita você aborda o tema de uma maneira diferente. E esse recurso a espiritualidade encontra em nós, porque nós estudamos, nós nos preparamos, nós nos colocamos em condições de sermos ajudados pelo plano espiritual. Então, quando a gente vai fazer a oratória, a espiritualidade busca na nossa mente aquele conhecimento que melhor vai atender aquela casa espírita, aquelas pessoas que estão ali. É isso aí. Não estudar compromete a qualidade da exposição. E aquilo que a espiritualidade busca em nós, os recursos, o conhecimento, as referências para atender aquele público. Não só aquele público encarnado, mas os desencarnados que serão levados naquele dia, porque a espiritualidade sabe que a Helena Lobato estará naquele dia para falar sobre esse tema, e ela estudou desse jeito, desse jeito, desse jeito, então esses recursos aqui atenderão aqueles necessitados naquele momento. É uma experiência que a gente tem na nossa Casa Espírita, Associação Espírita Fraternal, é que os assuntos eles estão interligados. Ontem, na segunda-feira, a palestra doutrinária foi a prece e sua eficácia. Quando chegamos na nossa mesa, às 4h, o preparo de ambiente, prece e eficácia. O que veio? Prece e eficácia. Então, aquela tarde de ontem, tenho certeza que o trabalho de 5h30, o trabalho de 7h30, todos eles atendeu a esse objetivo, porque foi o tema da tarde, né? Então, assim, a gente percebe que existe um encaminhamento muito carinhoso para os espíritos que são atendidos naquele dia, na casa. Que o trabalho nunca acaba espiritualmente. Mas, nesse dia, segunda-feira, que é o trabalho lá, que a gente frequenta lá na segunda-feira, foi falado sobre prece, a importância da prece, a eficácia da prece, como fazer a prece. E tenho certeza que muitos ali foram atendidos, encarnados e desencarnados. E terminando aqui, ele diz, não ensinar querendo aplausos e vantagens para si, esquecendo-se do esclarecimento da caridade que deve aos companheiros. É caridade que deve aos companheiros. Então, nós estamos ali não para aparecer, não para receber aplausos, mas sim para que possamos nos evangelizarmos, para que possamos nos conduzirmos de maneira firme e correta através do Evangelho de Jesus, que possamos tirar nossas escamas dos olhos, que possamos nos aperfeiçoarmos como obreiros na seara do Mestre Jesus. Né? Então, nós estamos ali percebendo a grandeza de servir, porque o Mestre nos ensinou que é muito melhor servir do que sermos servidos. Né? Na cerimônia da lavação dos pés,
Pedro não queria que Jesus lavasse seus pés, porque ele achou que o mestre nunca poderia lavar os pés do discípulo. E Jesus ali mostrou que não, que é muito melhor, muito mais gratificante para o mestre servir do que ser servido. Então, Jesus nos ensinou essa lição de servir. E quando a gente está na oratória espírita, a gente está a serviço do mestre Jesus, falando do seu evangelho. E temos que nos ater a esse compromisso e não querer os aplausos, porque quem ganha os aplausos na Terra já recebeu sua recompensa. E aí, quando eu fiz, aqui a apostila acabou, mas eu quero falar mais um pouco, depois eu vou abrir. Quando eu recebi, um tempo atrás, quando fizemos esse curso presencial lá no Fraternal, uma casa espírita de Niterói viu o cartaz do curso numa casa espírita lá em Cordeiro. E se interessou por esse tema e pediu que eu falasse. Isso foi na época da pandemia, foi bem legal. Eu preparei um PPS, mas eu não vou passar ele todo aqui, até porque eu já falei alguma coisa, mas eu vou colocar aqui a tela. Vamos ver, só um instantinho. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Consegui. Isso. Vocês estão vendo? E aqui vem aquela parte do Chico, né, que eu comentei, do Ramiro Gama. A tela ficou muito grande. Não. Do Ramiro Gama, ali nos casos Chico Xavier. E aqui fala da prece, ó. Tudo que pedires oração, crede, o recebereis. Mateus 20, 22. Então, conhecer. Primeiro, precisamos conhecer exaustivamente o tema que vamos tratar. Depois, precisamos respeitar o público a quem vamos nos dirigir. E estudar. Estudar e estudar. É importantíssimo. Devemos estudar sempre, para qualificarmos-nos e estarmos sempre prontos para servir. Agora, esse relógio aí representa o tempo. Quando a gente recebe o convite para falarmos, nós perguntamos: quanto tempo temos? E a pessoa que nos convidou vai dizer 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Tem uma colega aqui da casa da região que ela, quando começa a oratória, ela diz assim: bem-vindo, meu irmão, você tem até 20 horas e 50 minutos para expor o seu tema. Então, sempre que recebemos um convite, nós sabemos o tempo que nós temos para desenvolver o raciocínio que preparamos, as reflexões que preparamos. Então, nunca, 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 nunca falar: o tempo é curto. Eu poderia falar mais coisas, eu teria mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Não, o tempo é esse. E isso está dentro do disciplina, já vou te dar a palavra, Aline. Disciplina, disciplina e disciplina. Você recebeu um convite para falar 25 minutos, então você se adeque a falar 25 minutos. Você recebeu um convite para falar 1 hora, você se adequa a 1 hora. O tempo é esse. E é muito deselegante, muito desagradável você falar: eu poderia falar mais, mas o tempo eu tinha tanto mais a falar, mas o tempo é curto. Não, o tempo é esse. E nós temos que nos adequar ao tempo. A disciplina falada por Emmanuel, por Chico, ela é aplicada em todo o mundo espiritual. A espiritualidade tem muito o que fazer.
tem muita tarefa. Então, ela está ali, aquele tempo, para estar conosco, mas nós não devemos nunca abusar do tempo da espiritualidade. O horário é esse, e é elegante, de bom tom, a gente obedecer o horário que foi dado a gente. E nunca mencionar que o tempo é curto. Outra coisa que aí, vocês me desculpem, mas eu vou falar da opinião da Helena nesse caso. Muito deselegante quando a gente chega e fala assim, não, esse assunto aqui daria um seminário. É deselegante, porque parece o quê? Que a gente não tem disciplina para apresentar aquele assunto naquele tempo, né? Sim, às vezes, se tivermos 1h30, vamos falar mais sobre aquilo, mas também podemos falar em 25 minutos, né? O conhecimento da doutrina espírita, essencial que busquemos o conhecimento nas obras básicas. Helena, não está passando o slide. Não, está no primeiro ainda. É mesmo? E eu aqui pensando que estava arrasando. Não, dá para ver o reloginho aqui na lateral, mas depois dele a gente não Então, conseguiu. a tela não expandiu? Não, Ah, você vê, né? Para mim está expandida. Vocês conseguem ver essa tela aí? está na primeira. Ainda? Então, vou Aham. descompartilhar. Era o que eu ia te pedir para você ver que a Yara tinha posto no chat aí essa É mensagem porque quando sobre a isso. gente abre, não dá para ver. E para mim estava aqui arrasando, passando tela. Gente, mas basicamente era Arrasando. Você está arrasando, só não passou a tela. só não passar a tela. Aí eu quero dizer, eu comecei a projetar porque eu queria passar um slide específico, mas vocês não estão vendo, eu vou ler para vocês. Antes vou falar, o conhecimento espírita a gente deve buscar nas obras básicas, né? Essa é a base, é essa, é o Pentateuco, é a base. E as obras complementares sérias, sérias. Teve outro dia que surgiu uma pergunta no grupo da família fraternal sobre um assunto. E a primeira pergunta, o que vocês acham sobre isso? Vocês concordam com essa resposta? A minha primeira pergunta foi, qual é a fonte? Porque você não pode opinar sobre uma fonte desconhecida, né? Se você quer falar de um assunto sério, você tem que ter uma fonte séria. Emmanuel e Chico, Emmanuel e André, Divaldo com Joana, Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda, Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral, Sueli Nobre, né? Você tem que ter fontes seguras. Você não pode usar, nesse caso do exemplo que eu falei, a pessoa tinha buscado a resposta na inteligência artificial, na IA, né? Então, você não pode, você tem que usar, para falar em público, você tem que usar a doutrina espírita. E aí, essa tela que eu queria mostrar para vocês, que fala assim, receita para tornar-se um bom orador. Ingredientes: uma boa dose de autoconfiança. Autoconfiança, não exibicionismo, né? Uma boa dose de autoconfiança. Uma colher de humildade. Uma xícara de expressão corporal acrescida de boa voz. Riqueza de vocabulário a gosto. Riqueza de vocabulário não é vocabulário rebuscado. E, por fim, uma colher de fermento marca entusiasmo. Então, nós precisamos ter esse entusiasmo para divulgar a doutrina espírita. Pode falar, Leandro. Leandro, está com a mãozinha. A Aline estava na frente. Não, Falar mas primeiro? Fala eu depois. acho que era sobre isso. Posso? Obrigado, Leandro. Era sobre o slide. Então tá, ó,
Então, pedir licença de novo para falar, sem abrir a câmera, que a gente está aqui nos preparativos do jantar. Duas coisas que eu acho que a primeira que eu queria comentar, só para reforçar a ideia do seminário, né? Isso seria um seminário, até uma brincadeira que a gente sempre faz. A realidade é que todo assunto dá um seminário, né? E sempre que a gente faz uma palestra, seja ela de 20, 40, 60, 90 minutos, 120, é sempre um recorte. A gente nunca vai conseguir esgotar um tema. E isso é uma dor, assim, isso é um sentimento que quem começa a fazer palestra, às vezes se prende de pegar um tema e começar a ler as fontes, e começar a se aprofundar e perceber que é muita coisa, e é muita coisa mesmo. E parte do nosso trabalho é o refinamento do recorte que a gente quer fazer. Sempre é um recorte. A gente precisa se disciplinar para fazer o recorte e concluir a nossa ideia, entendendo a partir da nossa percepção, do nosso entendimento, do nosso estudo, das fontes que a gente procura, mas é sempre uma parte do conteúdo. A gente não precisa se preocupar em esgotar o tema, porque aí realmente a gente nunca vai esgotar e aí o tempo nunca vai ser o suficiente se a gente se preocupar em esgotar o tema. Isso nunca vai acontecer. Então, é realmente sempre um recorte, independente do tempo. E fazer o recorte corretamente faz parte da nossa habilidade enquanto oradores, né? E o segundo comentário que eu queria fazer é com relação à inteligência artificial. Então, hoje em dia, com esses avanços tecnológicos, algumas pessoas passaram a acreditar que a inteligência artificial é algum tipo de oráculo, algum tipo de ser senciente que tem todas as respostas, que sabe tudo, sem a gente observar que a inteligência artificial ela é um modelo probabilístico. Então, ela separa as palavras em pequenos fragmentos, em pequenos tokens, e a partir de um algoritmo complexo, da forma como ela é treinada, ela supõe qual é o próximo token, a complementação daquele fragmento, de forma a ser mais assertiva possível. Isso eu estou querendo dizer o quê? A inteligência artificial ela não é inteligente, ela é artificial. Então, muitas vezes, ela vai alucinar. Você vai pedir uma referência e ela vai criar a referência com base no modelo probabilístico. Não dificilmente a gente vai fazer uma pergunta, vai pedir a fonte e a fonte não é verdadeira. Isso acontece aos montes no direito, por exemplo, em que o advogado iniciante vai lá e pede uma defesa, aí monta uma defesa linda, maravilhosa, com termos de juridiquês, com artigos, com jurisprudência que não existem. Então, muito cuidado para cada um de nós que se aventurar em pedir a qualquer inteligência artificial que seja por fontes, por respostas, por pensamentos, porque pode ser uma alucinação. Ela pode dar um caminho, ela pode melhorar a escrita, ela pode dar caminhos, mas é nosso trabalho checar essas fontes antes de replicar, porque ela não é confiável, não é um ser senciente que sabe tudo. E a gente enquanto sociedade, está acreditando que e não é de verdade. Então, só queria fazer esse à parte, o que eu acho relevante para a nossa atualização, né? Do espírito é progressista, a gente precisa se atualizar, e a inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser utilizada, a gente utiliza muito no trabalho da comunicação, a gente usa bastante, e é uma mão na roda para a gente, mas ciente de que a gente precisa revisar constantemente para que ela não desvie completamente do que a gente está interessado ali naquele momento. Ótimo, Leandro, muito obrigada. Isso aí, gente, Leandro é da equipe de comunicação social da Casa Espírita e ele vai fazer um workshop agora, dia 24. Quem quiser participar, ainda temos até dia 14 para se inscrever. Gente, eu encerro aqui. O Kleber está com a mãozinha levantada, Eu Helena. vou passar. Só um instantinho, Kleber. Deixa ela terminar, não tem problema não. Eu encerro aqui a minha participação, lembrando só que, como o Leandro comentou da IA, nós também precisamos ter muito critério quando a gente for republicar textos que chegam a gente via WhatsApp, dizendo de psicografia, disso, daquilo outro.
que tenhamos bastante cuidado com a leitura do texto antes de replicar, porque muitas vezes, só numa leitura, a gente percebe que aquilo ali não é uma coisa bacana para ser republicada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque realmente a internet, a rede social, veio para ficar e nos ajudar, mas o critério de uso e o raciocínio tem que partir de nós. Então, agora eu abro para todos, se quiserem comentar, e começamos pelo Kleber, né, que já está com a mãozinha levantada. É interessante, aliás, me permita uma curiosidade. O Lobac, ele é parente seu também? É meu Por filho, coincidência. É seu filho, é né? meu filho, é. Ele falou em cozinha, eu falei assim, ela está aqui, ele está na cozinha, imaginei. Mas Não, mas voltemos a ao gente que, mora as em casa fofocas espirituais. separado. Vamos deixar a fofoca espiritual para lá. Vamos falar de uma coisa interessante. Eu achei interessante o que ele falou, me remete a Kardec, né? Kardec com certeza saberia perguntar, porque a inteligência artificial, como ele falou, ela pode dar a resposta errada, falta de base. E nós estamos estudando uma doutrina em que Kardec teve o trabalho de conferir, checar fontes diferentes, né? E saber perguntar. Porque eu percebi, quando você usa, você tem que cercar as perguntas para que ele não saia do seu contexto. Isso é uma observação. Agora, teve uma pessoa que tentou fazer uma palestra, perdão, usando inteligência artificial, né? Eu fiquei até tentado em tentar montar para ver o que que ia sair dali. Aí eu falei assim, não, vou fazer isso. Por quê? Porque quando a gente constrói, se você pega um tema, você começa a construir, você tem que, primeira coisa, descobrir o seguinte: qual é a ideia que você, central, o que que você quer fazer? Porque senão vai dar realmente um seminário, né? Porque quando eu começava, eu fazia coisa, estudo para uma hora e meia, e depois ia ficar cortando. Acho que eu comentei até uma vez aqui. Isso para quem está criando, parece assim um filho, né? Eu estou criando aquilo ali para você cortar, você fica meio que, que pena, como ele mesmo mencionou. Então, assim, eu não fiz isso, porque quando a gente vai desenvolvendo, o nosso cérebro, a gente vai criando conexões como a inteligência artificial faz. Quer dizer, tenta fazer. A gente vai criando conexões dentro de um tema, construindo um racional. Isso é desenvolvimento. Nenhuma inteligência artificial vai fazer isso, né? E tem gente fazendo palestra assim. Eu falei, meu Deus, como é que faz isso? É só essa curiosidade. Agora, é uma coisa interessante, né? Assim, ruim, porque nós já recebemos uma pessoa que ela começou a fazer uma coisa que eu achei horrorosa, né? Porque a gente é responsável, uma coisa que a gente tem que falar, pelas imagens, né? Pelo que a público está criando. Sim. A pessoa começou a fazer a exposição falando, remetendo a um acidente que teve um, um avião que ia para Paris, já tem alguns anos isso. E ela começou, para chocar as pessoas, tentar chamar atenção, ela empregou uma técnica errada, né? De chamar atenção para ela e prender a atenção. Você pode aprender a fazer uma pergunta. Nós somos irmãos mesmo? Coisa assim para a gente impactar, né? Fazer um impacto na pergunta. Ela começou a falar corpos estendidos pelo mar, aquele banho de pessoas, corpos lá estendidos, quer dizer, criou uma ambiência terrível para começar, né? Isso é uma coisa que também a gente tem que ter um cuidado danado. E Uhum. uma última coisa, para não falar muito, essa semana agora eu fiz um estudo, eu tinha feito na minha casa, consegui fazer direitinho, agora eu fui fazer numa outra casa, né? O que aconteceu? Nesse dia, em função de vários problemas, eu não estava conectado ao tema, não estava sentindo no coração aquilo. Mas como eu tinha estruturado ele bem, porque começa assim, você tem que estruturar bem para pessoas entenderem, né? Então eu estava bem estruturadinha. Mesmo eu não fazendo direito, em termos de sentimento, de emoção, eu fiz assim, tava bem, foi assim, foi didático, só isso. Mas eu estou querendo ressaltar que assim, a gente tem que preparar a estrutura da exposição bem amarradinha, porque isso ajuda pra caramba. Sim, O resto é recheado com sentimento nosso e da sim, espiritualidade, né? sim. Desculpa aí falar pra caramba. Nada. Que isso. Estamos abertos a isso.
Mas é verdade, Kleber. Às vezes a gente apresenta um estudo numa determinada casa, seja a nossa ou outra, e a gente se sente assim super feliz, né? Com a sensação de dever cumprido. E se a gente for apresentar esse mesmo estudo em uma outra oportunidade, de repente a gente não está com aquela energia, sei lá, né? Pode ser a própria casa, o feedback das pessoas, da espiritualidade, a gente não está tão receptivo e a gente fica meio chocado com a gente mesmo, né? Mas isso é assim mesmo. Eu acho que acontece com todo mundo. Todo Tem mundo. hora que a gente se sente, né? Poxa, o que que eu estou fazendo aqui na tribuna? É, Não fica feliz nem com a gente, sei lá, é. né? Acho que acontece. Comigo já aconteceu Dá, Com inúmeras todo mundo. vezes. Mas dá por vontade de isso, sair correndo, né? é. Por isso que é importante a gente ter essa base forte do estudo, que é isso que o Kleber falou como estrutura. Se você tiver a palestra bem dominada no conhecimento, no estudo, na estruturação, você leva, mesmo você não sentindo. Eu considero isso como o feedback mesmo do público, porque quando você sente a resposta das pessoas, você troca aquela energia, você se alimenta, se retroalimenta daquela energia. É. Mas tem vezes que você fala e o público está frio. Então você não consegue passar a emoção, porque a emoção ela precisa ser troca, ela precisa ter compartilhamento, né? Quando você fala, mas você não sente um retorno, você fica pensando, mas será que eu estou falando de forma certa? Será que eu estou abordando dessa forma? Né? E aí aquilo te dá uma insegurança ali na hora. Mas se você tiver fortalecido no estudo, se você tiver feito aquele estudo ampliado, aí você consegue levar, porque você tem uma base sólida, né? Então, Isso a acontece emoção. muito também, né? Ah, desculpa. Não, eu só ia dizer que a emoção complementa, né? Porque aí você atinge o público É. com a doutrina e com a sua emoção. Mas tem hora que você só faz com a palavra mesmo. Pode falar, Chico. Eu não sei se acontece com vocês, mas geralmente a primeira vez que a gente apresenta uma palestra, aquela palestra está saindo do forno, que a gente apresenta ela pela primeira vez, né, a gente se sente meio que inseguro, né? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Vai agradar? Não vai agradar? Enfim, né? O nervosismo, tudo parece que fica muito exacerbado. E É, quando a gente apresenta na segunda vez, a gente já está mais relaxado, tal. A gente já sabe o que que a gente pode fazer, o que a gente pode incluir, o que que a gente tem que excluir. A gente tá, é igual no teatro, né, Helena? Quando a gente começa a ensaiar as peças lá, né? é, A gente está agarrado no texto, a gente não consegue se desvencilhar do roteiro, né? Que eu estou falando isso porque a gente está ensaiando uma peça teatral. Mas que a gente começou a treinar, a estudar, a gente já começa a soltar o roteiro, a gente está mais leve, a gente está mais solto, já consegue dar forma àquele personagem que a gente vai vivenciar em cima do palco. é. Enfim, estou falando isso, gente, para você já reservar a datazinha aí para novembro, né, diretor? Fala para eles depois qual é o dia. É. É, Então, Para quem não sabe, uma, na para quem não sabe, pedagogia, Leandro é nosso diretor. É é, meio caxiazinho, mas é gente boa. só um instantinho, é, olha, porque lá na pedagogia a gente aprende lá com o autor que a fala organiza o pensamento, né? Então, quando a gente está na fase da preparação, a palestra está no nosso pensamento, está na nossa organização. Quando a gente fala, a gente organiza aquelas informações, organiza aquelas ideias. Então, a primeira vez que a gente apresenta o estudo, realmente ele fica assim, porque você está ainda em fase de organização. Mas quando a gente tem a oportunidade de viajar com aquele estudo, de falar em outras casas, quanto mais você fala, mais você se apropria e faz outras ligações com outros estudos anteriores que você já fez. Então, é, aquele conhecimento expande, né? Fala, Yara, desculpa. Não, tudo bem. Não, voltando um pouquinho, quando vocês falaram da apresentação, a primeira vez e tal. Claro que a primeira vez que eu fiz
né, uma palestra, eu fiquei bastante insegura, muito nervosa. Eu lembro que eu sentia como se meu rosto tivesse. Falei, gente, eu devo estar roxa, porque eu sentia o rosto vermelho, mas o pessoal depois falou que não tinha rosto vermelho nenhum. Mas eu me senti quente, muito quente. Mas o que pegou mesmo para mim foi a primeira palestra que eu fiz fora do fraternal. Eu me sentia assim, um peixe fora d'água, eu olhava e não via ninguém do fraternal, né? Isso me causou uma insegurança, uma coisa, mas, sabe, de repente parece que eles vieram e falaram assim: que é isso, menino? Vamos lá, manda ver. E aí eu fui me soltando, a coisa foi acontecendo. Mas eu achei isso assim muito interessante e depois eu fiquei me autoanalisando do porquê disso, né? Acredito que aconteça com outras pessoas também, né? Fazer uma Porque, palestra fora do nosso aquário. sim, porque É que você sai da sua zona de conforto, sim, né? É, é. Não é? E os, Você ro- está na é, tua zona de conforto, é o teu espaço que você estuda, que você está ambientado. se Quando sente você vai acolhido. para um outro lugar, aí parece que é uma quebra, né? Você quer aquela. é, Quando você fala, eu não vi ninguém do fraternal, você não viu aqueles olhares que já te acolheram, É por né? isso que a gente fez um encontro aí, alguém falou de chegar um pouco mais cedo na casa, né, que a gente vai falar, seja a nossa ou uma casa que nos convida, para a gente uhum, olhar as pessoas, cumprimentar, né, tentar desenvolver ali com um ou dois um laço de afetividade, que quando a gente estiver lá na tribuna, a gente olha mais para aquelas pessoas, né, que a gente talvez encontre mais apoio nelas justamente com isso que você está falando, Yara, mas né, a chegar mais gente... cedo é fundamental. É, Todas as palestras que eu fiz fora do fraternal, eu sempre cheguei 25, 20 minutos antes. é, Aí a casa me foi apresentada, me deixaram assim, muito à vontade, né? e É. a gente Mas se eu digo sente assim, acolhido, né? mas a primeira vez eu fiquei meio, olha, gente, eu vou correr Ah, mas daqui. quando você tiver falado umas 300.000 vezes, aí você já está mais relaxadinha, pode ficar É. tranquilo. Olha, Tá bom. sobre isso, teve um comentário aqui no chat que eu achei interessante. Que a pessoa, a Neuza, ela fala assim: eu tenho muita insegurança antes da exposição, mas ao iniciar a oratória me estabilizo. E isso aí é fundamental, porque o dia que você chegar, sentar ali e pensar assim, tem mais nada a aprender, estou dominando, você está perdido, né? Porque eu costumo falar, né? Essas borboletinhas que a gente sente antes de iniciar, ela é saudável e ela não deve nunca desaparecer da vida da gente. Por quê? É a responsabilidade, é o compromisso. Nós não estamos falando ali de Helena, de Yara, de Jane, de Klebe, Chico, nós estamos falando de Jesus, da doutrina espírita, da mensagem do Evangelho do Mestre. E nós precisamos realmente estar ansiosos, temerosos, inseguros, porque é muita responsabilidade e compromisso. Nós precisamos ter responsabilidade com essa palavra que a gente vai empregar, né? Da forma que a gente vai levar essa É, mensagem. uma vez ouvindo um negócio de esporte, né? O comentarista falou que os primeiros 10 minutos é para o jogador se ambientar, né? Para ele ver, para ele sentir, para ele, né, dominar aquele momento ali. Depois é jogar. É a gente, os primeiros momentos a gente tá ali. Ai, gente, tomara que esse chão se abre, eu caio, não desapareça, né? Depois a gente vai, né, respirando, vai se acalmando. Lele, fala aí, lindão. Não tem uma vez que eu esteja sentado né, na mesa da presidência, enquanto o presidente faz a abertura, enquanto é feito o preparo de ambiente, que eu não penso o que eu estou fazendo aqui. Por que que eu aceitei aquele convite para falar aqui? Eu não tenho uma vez. E aí, eu achei legal a Yara falando,
e o Chico acabou de comentar, que até para a gente começar tem a técnica. Até para começar tem técnica. Porque se a gente já entra direto no assunto, a gente muitas vezes não vai entrar com o pé direito, não vai entrar da melhor forma. Então, o ideal para a gente, nós que somos amadores, é a gente já começar a palestra cumprimentando a casa. E aí a gente vai ter que fazer um quebra-gelo. Vamos falar do clima. Então, como está muito gelado em Friburgo, a gente vai falar boa noite a todos. É um prazer. Obrigado, Chico, pelo convite. Apesar dessa noite fria, mas estamos aqui e vai dar tudo certo. E aí, para essa noite, a gente preparou XYZ. Se é uma casa que a gente já conhece, elogiar a casa. Tem uma casa em Friburgo que fez uma reforma e toda vez que eu vou à casa, eu elogio, que a casa ficou linda. E aí acaba sendo até repetitivo, mas é uma forma da gente quebrar o gelo dentro de nós, que dá vontade de abrir o chão e a gente cair dentro. Então, esse é, assim, é uma das dicas, um dos conselhos para a gente conseguir iniciar, conseguir se acalmar e fazer a oratória sem vontade de ter se arrependido do convite que a gente aceitou. Isso aí. O Francisco está comentando uma coisa aqui, Luiz Francisco está comentando uma coisa interessante, porque é isso mesmo. Eu concordo com você. Quando ele diz que o orador espírita nunca deve sentir-se preparado. Deve estar sempre preparando-se, em preparação constante, com certeza, com certeza. E a gente nunca pode perder esse foco, porque realmente, né? Se pensarmos que estamos ainda no segundo patamar, né, num plano de provas e expiações, quem somos nós, pecadores, achando que estamos prontos? Claro que não, né? Nós estamos em construção, somos seres em construção. Como diz o nosso querido Fernandão, né? Ainda temos alguns minutinhos, alguém mais quer se colocar? Jane, Eugênio... Cláudia, eu acredito que daqui um tempinho, Francisco Sena, você deva convidar a Cláudia Pop para a oratória, porque Já ela fiz isso, ela Já morreu. sei. Assim que eu convidei, ela já morreu em seguida. Agora que ela está reencarnando de novo. Aos prontíssima, pouquinhos. ela está prontíssima, prontíssima. Me avisa o dia que Então, falar. gente, Com então, gente, certeza. vamos aproveitar esse instante final, né? Porque a gente vai fazer, né, daqui a um tempo, aquele treinamento, né, com os nossos queridos futuros palestrantes. Então, a gente remarcou a data, vai ser no próximo dia 20 de setembro, tá? Então, o conselho é que devagarzinho, vai aí organizando o seu texto, a sua palestra, com tudo aquilo que a gente já falou aqui, de começo, meio e fim, né? Concluir com amor, com gratidão. Quem é fora de Friburgo, né, já prepara que a gente vai fazer esse treinamento online, tá bom? E por que esse treinamento? É para a gente julgar as pessoas? Quem somos nós para julgar, né? Mas é para que a gente, né, que já tem mais tempo, né, e com a parceria de todo mundo, a gente possa contribuir, né, para que a pessoa, né, fique um expositor com mais assertividade, com mais equilíbrio, né, na sua oratória, que tenha mais segurança, tá bom? Bom, meus irmãos, a gente então vai agradecer a nossa irmã Helena, tá? Como sempre, brilhou, tá? Ela, o coadjuvante, Leandro Glaubach, né? São parceiros, todos vocês que trouxeram a sua contribuição no chat, falando, enfim. Isso tudo enriquece o estudo, tá vendo? Yara fez uma colocação, é uma colocação de todos nós, né? A gente se sente assim, seguro, né? E isso aí não quer dizer nada, porque, conforme todos nós já falamos, isso incentiva que a gente continuasse melhorando cada vez mais, né? Porque a gente está a serviço do Cristo, e nada melhor do que isso, tá bom? Então, mês que vem, nós teremos aí o nosso irmão Eduardo. O Eduardo é um dos responsáveis pela elaboração dessa apostila, tá? Então, contamos aí com a presença de todos, para que a gente possa fazer, né, essa finalização, teórica do nosso curso, com muita assertividade, com muita paz, com muito equilíbrio. Assim sendo,
Eu me esqueci quem vai fazer a prece final. Sou o Joe. Sou eu. Quem? Sou Ah, eu. é Kleber. Isso aí, gente. Então, acho que, olha, quem puder, né, ratificando o que a Helena convidou do workshop, né, por exemplo, hoje ela começou a mexer na mídia, né, e a gente que já é jovem, há um pouco mais de tempo, a gente tem essas dificuldades. E esse workshop que Leandro e a equipe dele vai fazer, com certeza vai facilitar um pouco mais a nossa vida. Então, quem puder estar presente, dia 24, né, das 9 às 13 horas. Vai ter aí um cafezinho, um lanchinho, tanto na chegada como também no meio do workshop. Aí depois, coloca, Eliana, por favor, lá no grupo, né, a divulgação para quem estiver interessado, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado. Kleber, a palavra é sua. Só tirar uma dúvida, Francisco, por favor. Na a segunda semana de setembro, como sempre, terça, né? Vai ter aula. A gente vai terminar o último painel, isso? E no Vai dia ter, 20 de vai setembro, ser o que a gente vai fazer aí? presencial no Presencial, né? Fraternal. Aham. Tá. Setembro no Fraternal e em outubro online, Ah, né? tá. Para quem 26. não Então, puder, né? tá. Eu agendei direitinho. Vou tentar fazer sim, Beleza? dia 20. Vou estar aí com vocês. Se Deus quiser, apertar a mão de vocês, conhecê-los Ah, que pessoalmente. beleza. Será Vou muito tentar ir. Bem-vindo. bem-vindo. Vou tentar, né? Vou fazer o possível para ir, que eu tô querendo a Friburgo já há algum tempo, torcendo que o frio diminua um pouquinho. Mas vamos lá. Nós também. Não, Mas não. vamos lá. Com frio ou sem frio, mas o coração sempre acolhedor, e eu tenho certeza que será sempre assim. Vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Mestre Jesus por tanto amor que chega até nós. Que esse amor possa irradiar em nossos corações, nossas famílias, que possamos olhar essas tarefas que cada um faz, e essa em especial, que a gente tenta divulgar a doutrina coordenada por Jesus, nosso Mestre Jesus, que chegou através de Kardec e tantos espíritos trabalhadores da seara do Cristo. Somos infinitamente gratos, Mestre, por tanta oportunidade que nós temos de trabalhar na sua seara, trabalho em que nós, os primeiros, somos beneficiados. Somos trabalhadores da última hora, como disse Kardec, mas também somos aqueles que mais nos beneficiam, mais se beneficiam com tanto estudo, com tanta oportunidade de reflexão, de paz em nossas vidas. Mestre, faça com que cada um de nós se inspire e tenha a oportunidade, a partir desses estudos, sentir mais de sua doutrina, que possamos realmente vivenciar as palavras e tudo que nós aprendemos da sua doutrina maravilhosa. Mestre, agradecemos e encerramos essa noite tão importante para todos nós. Fique conosco nessa nunca caminhada, como espíritos ainda imperfeitos, mas a caminho da luz. Fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa Graças a noite a Deus. todos. Boa noite, gente. Muito Boa obrigada. noite. Boa Boa noite. noite. Obrigado, Obrigada, Helena. Boa Helena. noite, Obrigado, Obrigado, Helena. Helena. obrigado, Boa Helena. Boa noite noite a para todos. todos. Obrigada.